Muitas pessoas vivem cercadas de ambientes que sugam toda a sua energia. Esses ambientes podem estar na sua família, na sua casa, em um relacionamento, em um grupo de amigos ou até no seu trabalho. O ambiente que a gente vive, ele está totalmente ligado com a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental é o essencial para a gente ter sucesso, para a gente crescer na nossa carreira, desenvolver um determinado trabalho, ir bem na escola. Isso influencia total em toda a sua vida, desde os mínimos detalhes. Mas sabe qual é o grande problema? Não são todas as pessoas que percebem que estão em um ambiente tóxico. Muitas pessoas acham que aquilo é normal porque viveu a vida inteira naquele ambiente. Muitas das vezes o ambiente tóxico ele não tá totalmente ligado a discussões. Pode ser críticas em cima de você. Enfim, tá ligado em diversos comportamentos, tá? Então, às vezes, a pessoa acha, não, isso é a personalidade da pessoa. Alessandra, como eu posso saber se eu estou em um ambiente tóxico? Quando você vive em um ambiente tóxico, você recebe inúmeras críticas. Críticas como você não é capaz, esse trabalho não é pra você, essa faculdade não é pra você. Essas críticas. Ou, às vezes, comparações. A filha de fulano é mais obediente que você. A filha de fulano faz a determinada faculdade. A filha de fulano tirou 1000 no Enem. Esses tipos de comparação. E sem perceber, você começa a se limitar. Você começa a minar a sua autoconfiança. Você começa a colocar os seus sonhos um pouco para baixo para caber ali naquela quadrão de vida da pessoa, sabe? Ai, nossa, aquela pessoa falou que aquela faculdade não combina comigo. Então eu vou fazer outra faculdade que ela acha que combina comigo. Você começa a fazer essa autossabotação. Eu já vivi em um ambiente tóxico e eu posso dizer pra vocês o quanto que no final do dia você se sente esgotada. Assim, você não tem energia pra levantar da cama de manhã. Você não tem energia pra trabalhar naquele seu sonho, você não tem energia pra estudar, você não tem energia pra nada. Às vezes você vai mal na escola. Nessa época que eu tava nesse ambiente, gente, minhas notas eram péssimas, péssimas. Eu tenho uma prova até hoje que eu guardo assim de recordação pra mim sempre me lembrar disso. Foi uma prova de matemática. É de uma professora assim maravilhosa que sempre eu vou carregar no meu coração. E eu tirei 0. Gente, aquilo pra mim eu errei todas as questões. Eram questões assim tão fáceis, mas a minha cabeça não tinha espaço pra fazer nada. Eu me sentia assim sem energia. Eu queria fazer, mas eu não conseguia. Era como se eu tivesse totalmente acorrentado os meus braços, minhas pernas. E se você tá nesse ambiente, você vai concordar comigo. Sabe quando você tem um sonho enorme de fazer acontecer, um sonho de isso e daquilo outro? Você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de estudar, mas você não consegue fazer acontecer, você se sente presa, uma coisa que te segura. O ambiente está muito ligado nisso, gente. Nessa época, eu tava entrando assim em uma fase de depressão quase, graças a Deus que não chegou nessa etapa, mas a única coisa que eu queria era ficar trancada dentro do quarto, rolando feed. E isso acabava me prendendo ainda mais, porque eu acabei começando a ficar viciada em redes sociais. E rede social, assim, já te suga naturalmente. Imagina você ficando preso dentro do quarto sem ninguém, sem se comunicar com ninguém, porque você não tem vontade de sair dentro do quarto, porque a sua casa é um ambiente tóxico de viver. Pois é assim, as piores coisas de você viver, as piores experiências. E aí, quando finalmente você tem um momento feliz, um momento assim que você sai de casa, aproveita com outras pessoas, às vezes amigos, outros familiares, você ainda lá naquele rolê, você pensa assim, ai, tô tão feliz aqui, mas quando chegar em casa, E aí o seu dia já acaba ali, porque você já pensa no futuro de quando você voltar pra casa. Sabe qual é a virada de chave desse vídeo? É você entender que você não precisa estar nesse lugar. Você não precisa viver no lugar que mata a sua paz. A sua paz, gente, você pode ser pobre, você pode ter muito recurso financeiro, mas se você tá numa casa feliz,
Assim, não tem nada que compra nesse mundo. Você pode ser rico, milionário, mas se na sua casa não tiver paz, nada você tem. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: eu não mereço estar aqui, eu não preciso viver isso. A segunda coisa que você precisa colocar na tua cabeça é que nem que você seja assim, a maravilhosa, a pessoa astral, você nunca vai conseguir mudar a atitude deles. Nunca. Nem tente, nem precisa tentar, porque é assim, gente. Então, você tentar mudar ali o jeito daquela pessoa agir, você só vai perder seu tempo, sua paciência, toda a sua energia, que pode ter certeza que vai sugar toda a tua energia. Então desista, só segue tua vida, você precisa entender, não precisa ser responsável pela vida de ninguém, pelas ações de ninguém, apenas pela sua. Então, deixa a pessoa pra lá, segue a tua vida. Essas duas consciências que você precisa ter, que eu falei anteriormente, já vai ser um escudo emocional para muita coisa que vai acontecer pela frente. Então, assim, o primeiro passo é você ter consciência e colocar na tua cabeça, sim, independente do que as pessoas falam, você ter ali um pulso firme. Você precisa impor limites, porque uma coisa que as pessoas são é sem noção. As pessoas são demais. Ai, mas a pessoa começa a falar do seu corpo, começa a te criticar, começa a, enfim, te desvalorizar. Cancela aquilo ali, você fecha, acaba com a conversa, sabe? Assim, não, eu não quero que você fale sobre isso. Não, você não tem essa liberdade de falar isso de mim. Aprenda a falar não. Você não precisa ser mal educada. Você apenas não precisa mais ficar se justificando. Ai, hoje mas você tá gorda, hein? Aí você, em vez de você cortar a pessoa, você começa a se justificar. Ai, mas é porque eu tive uma crise de ansiedade e descontrolei a comida. Não, você não precisa dar essas opiniões para essas pessoas. Entendeu? Essas pessoas não tem que estar se metendo na tua vida. Então corta. Não quero falar sobre isso. Por favor, pare de falar sobre isso. Entendeu? Corta ali aquela pessoa. E da próxima vez ela não vai mais querer fazer essas piadinhas contigo. Coisa que faz total diferença é criar, assim, ambientes de abrigo. Sabe? Ai, se sua casa é complicada, então tira um tempinho ali. Eu, na minha época, eu morava na roça. Então, assim, eu tirava, subia um pé de árvore, ficava lá o tempo que fosse preciso, o tempo que fosse necessário de colocar minha cabeça em dia, levava um livro, enfim, pra colocar minha cabeça num lugar, sabe? Ou se o seu canto de paz é seu quarto, organize, tenha ali um espaço organizado, leia um livro, assista um filme, uma coisa assim que deixa um pouquinho sua mente leve, sabe? Ai, Alessandra, não tem como aqui. Então, pelo menos no seu trabalho, se na sua casa não tá legal, então no seu trabalho você tenta trazer ali um recanto mais de paz, sabe? Serenidade. Alessandra, mas o meu lugar tóxico é o meu trabalho. Então, na sua casa, você traz paz. Porque se você não tiver um tempinho de paz, assim, nem que seja 30 minutos, você vai endoidar, gente. Não vai ser legal, você pode entrar em uma crise até depressiva, porque ambiente tóxico não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Então, se você gosta de se perder na leitura ou de fazer qualquer outra coisa que seja o seu hobby, então tira ali um tempinho, vai ler um livro, entrar em outras histórias, esquecer um pouco o seu presente, tá? Não fica ali se martirizando em uma coisa só, que isso vai piorar muito a sua saúde mental. Uma coisa, assim, que eu já falei em outros vídeos, mas que me ajudou muito foi o YouTube. Você pode ter blocos de orações, de leituras, de coisas espirituais, de hinos, enfim, uma coisa que você gosta. Eu gostava na época de escutar os vídeos da Camila Vieira e do Paulo Vieira, do Método CIS, enfim. Aquilo me inspirou muito, me ajudou muito a fortalecer minha mente, saber o que é certo, o que é errado. Na época, eu viajei para São Paulo, comprei o livro do Método CIS, comecei a ler e simplesmente me ajudou muito a fortalecer a minha mente. Então, se você também quer, vai lá, pesquisa Camila Vieira ou Paulo Vieira. Ambos os dois são muito bons, eles dão um conselho de família, enfim, me ajudou a fortalecer muito. Às vezes, assim, eu saía de dentro de casa, ia pro quintal, começava a escutar hinos, sabe? Ficar só pensando mesmo, só meditando. Assim, isso me ajudou muito, assim, a ter um pico de esperança de que a vida pode ser diferente, que a vida não precisa ser aquilo que eu estou vivendo. Por último, planeje a sua saída. Você não precisa estar o tempo todo vivendo nesse lugar. É claro que não dá, sim, pra sair, largar tudo e sair.
Mas assim, se você já é maior de idade, começa a trabalhar para poder você conseguir ter uma independência financeira, para conseguir morar sozinha. Enfim, estudar, sair para estudar, enfim, seguir o seu sonho que você realmente queira, tá? Mas assim, viver nesse ambiente tóxico é uma coisa assim que eu não aconselho pra ninguém, ainda mais se for a longo prazo. Se for só um período, ainda dá pra você, assim, falar, não, só esse aqui eu ainda aguento ainda. Mas agora você falar assim, ah, eu vou ter que viver isso a minha vida inteira, isso é muito terrível. Então, assim, planeja, sabe? Começa a trabalhar pra ter sua independência financeira, pra você conseguir se sustentar sozinha, conseguir morar sozinho, começar a morar em outro lugar, ou se é no seu trabalho que é esse ambiente tóxico, começa a juntar, ter uma reserva financeira para você conseguir pedir demissão e conseguir outros trabalhos, ou enquanto você está nesse trabalho, começa a procurar outras formas, ou se você quer empreender, então começa enquanto está no CLT, que é até mais fácil para você ter um pouco mais de recurso, levantar, né, o capital. Se você quer gravar pro YouTube, começa a criar ali sua independência para um dia você ter condições de sair daquele lugar, mas sem passar assim por nenhuma dificuldade. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é só pegar suas coisas e ir embora. Não funciona assim, a vida é muito mais complexa do que a gente tá falando. Mas eu digo assim, para você começar a pensar no seu futuro, a pensar daqui um tempo mais longo, sabe? Daqui 2 anos, 3 anos, você se perguntar, eu quero viver isso pro resto da minha vida? Viver nesse lugar, trabalhar nessa empresa o resto da minha vida, é isso que eu quero mesmo? Ou o que eu quero é ter um cantinho de paz, ir pra uma chácara, ou ir pra uma ilha deserta. Quem não quer, né, gente, ir pra uma ilha deserta? Mas assim, ir pra uma cidade mais reclusa, ir pra uma cidade mais parada. Assim, se você mora nessas grandes cidades, às vezes você já até se acostumou. Mas eu fui para São Paulo em outubro do ano passado. Gente, mas aquela vida é muito corrida, muito assim, cheia de coisa. Eu imagino tanto que ali deve ter mentes abaladas. E você quer saber uma verdade? Você não pode mudar o que acontece ao seu redor, o que acontece no mundo, o que acontece com as pessoas. Mas você pode mudar como você reage a isso. Ai, tantas pessoas estão falando de mim, mas como você reage com isso? Como? Porque pessoas falando de você, pessoas tentando te destruir vai ser o que mais vai ter nessa vida. Então você tem que aprender a reagir com aquilo. Como é que eu vou reagir? Eu vou desaforar aquela pessoa, eu vou engolir calada para ter um pouquinho mais de sanidade mental. Ambientes saudáveis te faz florescer, mas ambientes tóxicos te faz cada vez murchar, inflamar, cada vez, se prender mais ainda. A sua decisão hoje de como você vai reagir a isso, o que você vai fazer para mudar a sua vida, vai influenciar no seu futuro que você vai estar vivendo daqui a um tempo e vai mudar totalmente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, te ajudou assim a parar para pensar um pouco, refletir sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, já me segue, curte esse vídeo, que aqui nesse canal tem vários vídeos bem legais para vocês assistir, mas assim nessa pegada de propósito, a vida, para inspirar outras pessoas, assim como eu me inspirei nessa época. Então, esse foi o vídeo. Beijo!